A porta de carvalho cedeu com um estrondo seco, madeira centenária partindo-se ao meio. Paris, 13 de outubro de 1307. Antes do amanhecer, os soldados do rei entraram com tochas. O cheiro de pés queimando misturava-se à poeira de pedra antiga e cera de vela acumulada por décadas. Eles tinham ordens: achar os segredos, achar as relíquias divinas, achar o Santo Graal, o objeto místico que, segundo as acusações reais, os cavaleiros guardavam as 7 chaves dentro daquelas paredes. Eles arrombaram os baús com pés de cabra. O ferro bateu contra a madeira, contra a pedra. E o que encontraram não brilhava no escuro. Não era sagrado, não era sobrenatural. Era muito mais letal para a coroa do que qualquer cálice mágico poderia ser. Eles encontraram papéis, livros contábeis, dossiês criptografados, a matemática fria e implacável que provava uma coisa: o rei da França, o homem mais poderoso da Europa, era apenas um devedor falido. A história diz que os templários caíram por heresia, por bruxaria, por cuspir na cruz. A história é uma mentira contada por burocratas que não queriam pagar suas dívidas. Bem-vindos à autópsia do primeiro Banco Global. Siga a gente, nos acompanhe sempre, porque aqui no Legado dos Esquecidos a história não é contada, ela será dissecada. Para entender o que foi destruído naquela madrugada, você precisa entender o que havia sido construído e quanto tempo levou para construir. Os Cavaleiros Templários, o nome completo é Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Eles nasceram em 1119, em Jerusalém. 9 cavaleiros franceses, nas ruínas do que acreditavam ser o Templo de Salomão. O objetivo oficial era muito simples: proteger os peregrinos nas estradas da Terra Santa. Isso era muito simples no papel, mas era perigoso na realidade. A fé custa dinheiro e a guerra custa ainda mais. Em poucas décadas, os monges guerreiros evoluíram. Eles deixaram de ser apenas espadas no deserto, tornaram-se cofres ambulantes. Imagine o problema medieval. As estradas eram infestadas de ladrões. Carregar ouro era suicídio organizado. Os templários resolveram isso com uma elegância que a maior parte dos historiadores ainda subestima. Um nobre depositava seu ouro em uma fortaleza templária em Londres. E ele recebia um pergaminho criptografado. Ele viajava de mãos vazias, seguro, até Jerusalém. Chegando lá, ele entregava o papel numa outra fortaleza templária e aí sacava o seu ouro. Nenhum ouro viajou, nenhum ouro foi roubado. Isso tem nome hoje. Chama-se transferência bancária. Inventada por monges soldados do século XII. Eles inventaram a letra de câmbio, inventaram o crédito estruturado em larga escala, inventaram a auditoria financeira institucional. Os Cavaleiros Templários não eram apenas a força de elite do Papa. Eles eram a Mastercard e o Banco Central da Europa, blindados em aço e imunidade fiscal. Não pagavam impostos, não respondiam a reis, apenas a Roma. Em 1300, possuíam aproximadamente 9.000 propriedades na Europa e no Oriente Médio. Eles tinham frotas no Mediterrâneo, cerca de 15.000 cavaleiros ativos e uma imunidade legal que faziam reis suarem frio. Nenhuma lei secular os tocava. Eram um Estado dentro do Estado. E havia um homem em Paris que olhava para tudo isso
com os olhos frios de quem não via uma ordem religiosa. Ele via um problema. Seu nome era Filipe IV, rei da França. A história o chamava de Filipe, o Belo, porque ele era fisicamente bonito. A história tem esse tipo de ironia. Por dentro, era uma máquina de frieza política. Havia expulsado todos os judeus da França em 1306, confiscando suas propriedades para cobrir suas guerras com a Inglaterra. Isso havia sido um ensaio geral. E ainda devia aos templários uma fortuna que ele não tinha como pagar. No tabuleiro político também havia outra peça: o Papa Clemente V, eleito em 1305. Mas ele não estava em Roma. Estava em Avignon, na França. Sob influência política direta de Filipe, um papa de bolso, o tabuleiro estava montado. E Filipe IV começou a mover as peças. Você não sabia dessa história? Você não sabia que quem inventou o sistema financeiro foi os templários? Então, continua seguindo a gente, se inscreva aqui no canal, porque aqui as histórias não são contadas, elas são sempre dissecadas. O poder tem um padrão previsível. Quando você é útil, você é o herói. Quando você é o credor do rei, você é um alvo. E então nós avançamos para 1307. A Terra Santa já havia sido perdida. A queda de Acre, em 1291, encerrou as cruzadas na prática. Os templários recuaram para a Europa. Ainda tinham ouro, ainda tinham a rede bancária, ainda tinham a imunidade. Mas não tinham mais uma guerra santa para justificar sua existência militar. E esse foi o ponto de ruptura. O momento de vulnerabilidade que Filipe IV esperava. O rei não precisava de uma vitória em campo aberto, ele precisava de uma auditoria fraudulenta. Filipe IV não usou exércitos para destruir os cavaleiros. Ele usou advogados e um inquisitor. E também uma lista de acusações que misturava o indefensável com o improvável para criar exatamente aquilo que ele precisava: dúvida moral suficiente para mover a opinião pública. Na noite de 12 de outubro de 1307, envelopes selados foram distribuídos para cada autoridade real francesa, para serem abertos somente ao amanhecer do dia seguinte, em todo o território do reino. A primeira operação policial coordenada em massa da história europeia. Quando as portas começaram a cair, o frio de outubro cortava como faca entre as pedras dos quartéis. Os cavaleiros, eles foram arrancados das camas. O metal frio das algemas, fechando sobre os pulsos que haviam segurado espadas em batalha no calor sufocante do Oriente. Acorrentados, jogados em carroças. O barulho das rodas de madeira sobre o paralelepípedo gelado das ruas parisienses ecoou até o amanhecer. Mais de 3.000 templários foram presos na França em menos de 24 horas, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, um homem de 64 anos que havia dedicado 43 anos da sua vida à ordem, conduzido para as masmorras do castelo de Chinon. Paredes de pedra que absorviam o eco dos corredores sem devolver nada, sem luz natural, com cheiro de mofo e água estagnada que caracterizava cada prisão medieval que a história registrou. O processo se arrastou. Meses dentro de celas onde o inverno entrava pelas fissuras de pedra e não saía mais. Os inquisitores tinham um método. Eles não precisavam de provas, eles precisavam de confissões. E confissões eram extraídas com uma eficiência que fazia o conceito de prova parecer desnecessário. O silêncio das masmorras parisienses era quebrado periodicamente pelo estalo seco de ossos deslocados. O cheiro de sangue e ferrugem no ar úmido das prisões.
Monges que sobreviveram a cercos implacáveis sobre o sol abrasivo do Oriente Médio foram quebrados nos porões frios de sua própria pátria. Qualquer homem confessa ter cuspido na cruz quando seus membros são arrancados das órbitas. Os pergaminhos de cor amarelada acumularam confissões idênticas, ditadas pelos próprios interrogadores e assinadas pelos interrogados. Adoração a um ídolo chamado Bafomete, negação de Cristo durante rituais de iniciação, práticas obscenas que os documentos da Inquisição descrevem com um nível de detalhe que revela menos os crimes dos templários e mais a imaginação dos inquisitores. Foi um assassinato de reputação, seguido de homicídio corporativo. E o Papa? O único poder que poderia ter parado aquilo ficou em silêncio. Aqui chegamos na divergência que os livros escolares pulam, porque existem duas versões documentadas do mesmo evento, e a segunda versão ficou escondida por 700 anos. A narrativa oficial diz que Clemente V concordou com o rei, investigou a ordem e a condenou por heresia. E essa é a versão pública. A versão que o Vaticano guardou em seus arquivos conta uma história diferente. Em 2001, a pesquisadora italiana Barbara Frali estava catalogando documentos no arquivo secreto do Vaticano. E então, lá, ela encontrou um documento arquivado com o título errado. 700 anos com o título errado. Ninguém havia procurado pelo nome certo. O documento ficou conhecido como o Pergaminho de Chinon, e ele muda tudo. O pergaminho registra que em agosto de 1308, um ano antes da condenação formal, o Papa Clemente V investigou pessoalmente Jacques de Molay e os líderes templários no castelo de Chinon. Ele ouviu depoimentos, analisou as evidências e os absolveu de heresia em segredo. Olha bem, o chefe máximo da Igreja Católica considerou os templários inocentes da heresia capital, um ano antes de permitir que eles fossem condenados publicamente por ela. E por que essas duas versões existem? Porque o Papa, ele era um refém político. Ele estava em Avignon, no quintal do rei francês. Filipe IV havia ameaçado um cisma na igreja. Havia ameaçado convocar um concílio para julgar postumamente o Papa anterior. Uma humilhação institucional de proporções inimagináveis. E o rei precisava do dinheiro e o Papa precisava sobreviver. A verdade escrita no pergaminho de Chinon foi abafada. A conveniência política venceu a justiça eclesiástica. E os historiadores até hoje se dividem sobre Clemente V. A versão que a igreja prefere é que ele foi uma vítima das circunstâncias políticas do seu tempo. Ele fez o que pôde dentro de um sistema que o sufocava. A versão que os documentos sugerem é ligeiramente diferente. Era um homem que conhecia a verdade, mas ele escolheu deliberadamente o seu conforto político sobre a vida de 3.000 outros homens. Ambas as versões existem. Ambas têm documentos que as sustentam. O que você faz com isso é a sua escolha. Mas há algo mais concreto do que o pergaminho. Algo que aconteceu antes das prisões e que nenhuma investigação de Filipe IV conseguiu explicar completamente. Nas semanas anteriores, a 13 de outubro de 1307, frotas templárias partiram do porto de La Roquette, o principal porto marítimo da Ordem no Atlântico. Elas partiram carregadas, com um destino desconhecido, e nunca foram encontradas. O tesouro do Temple de Paris, a sede financeira da Ordem, que deveria conter ouro, registros de dívidas de toda a Europa e documentos cifrados, não estava lá quando os soldados de Filipe chegaram. Os cofres estavam vazios. A sala cheirava a nada. Alguém havia sido avisado e alguém agiu antes.
O nome que aparece nos registros é de Gérard de Villiers, mestre da preceptória da França, um dos poucos líderes templários que escapou e nunca foi capturado. Para onde foi o tesouro? Os historiadores divergem. Escócia, dizem uns. Portugal, dizem outros. Ambas as pistas levam a lugar algum. O processo arrastou-se por 7 anos. 7 anos de celas frias, de retrações e novas confissões, de negociações políticas disfarçadas de processo eclesiástico. E em 1312, a bula papal Fox e Incelso formalmente dissolveu a ordem. E em março de 1314, o veredito final seria lido em público na frente da Catedral de Notre-Dame, de Paris. Prisão perpétua, em troca das confissões assinadas. Jacques de Molay tinha 71 anos, estava curvado pelo peso de 7 anos de masmorra, mas levantou-se diante da multidão e retratou tudo. Disse que havia mentido, que as confissões tinham sido arrancadas pela tortura, que a ordem era inocente e que preferiria morrer com a verdade do que viver com a mentira. E ele sabia exatamente o que aquilo significava. E naquela mesma noite, ele foi levado para uma pequena ilha no rio Sena. Ali, ele foi atado a um poste, sobre uma pilha de lenha úmida. A fogueira foi acesa lentamente, de propósito, para durar mais. A fumaça escura subiu sobre Paris. O cheiro de gordura queimada impregnava as roupas de quem assistia da margem. E, segundo crônicas registradas por múltiplos escribas da época, enquanto as chamas subiam pelo seu corpo, Jacques de Molay levantou o rosto enegrecido e amaldiçoou o rei e o papa. Disse que ambos estariam diante de Deus antes do fim do ano. Aqui, os historiadores modernos pedem cautela com a lenda, e pedem bem. Mas os fatos documentados que vieram depois merecem uma pausa. O Papa Clemente V morreu em 20 de abril de 1314, 33 dias após a execução. O rei Filipe IV morreu em 29 de novembro de 1314, 8 meses após a fogueira. E ele só tinha 46 anos. E seus 3 filhos herdaram o trono em sequência e morreram sem deixar herdeiros masculinos em menos de 14 anos. A dinastia dos Capetos, que governou a França por mais de 3 séculos, extinguiu-se completamente. Coincidência estatística, dizem os historiadores modernos. A maldição dos reis malditos, diziam os medievais. O que você chama, fica a seu critério. Comenta aqui. Se o Estado decidisse amanhã que a sua existência financeira é um risco para a economia deles, o que você faria? Porque é exatamente essa a pergunta que Jacques de Molay respondeu com a própria vida. O rei venceu. A ordem foi extinta em 1312. O grão-mestre queimou em 1314. Parecia o fim absoluto. Ah, mas estruturas eficientes não morrem. Elas mudam de nome. Na Península Ibérica, a história foi reescrita nas sombras. O rei, Diniz I, de Portugal, não acreditou em uma palavra das acusações francesas, mas não podia contrariar o Papa abertamente. Então ele fez um truque jurídico de elegância quase cínica. Dissolveu os templários em Portugal num dia e no dia seguinte criou uma ordem totalmente nova, a Ordem de Cristo. Mesmas fortalezas, mesmos cavaleiros, mesmo dinheiro, mesma cruz vermelha, ligeiramente redesenhada. Apenas trocaram de uniforme. E essa Ordem de Cristo foi quem financiou o maior projeto de expansão do mundo conhecido. As caravelas que Vasco da Gama comandou até a Índia em 1498 levavam a cruz templária modificada nas velas. As embarcações de Pedro Álvares Cabral, que chegaram ao Brasil em 1500, também tinham essa mesma cruz.
A linha direta entre a fogueira de 1314 e o Brasil de 1500 não é metáfora, é logística, é continuidade institucional, é o mesmo dinheiro, a mesma rede, os mesmos homens, com outro nome em cima da porta. E a inovação financeira de Filipe IV? E a inovação financeira que Filipe IV tentou destruir? Sobreviveu intacta. O conceito de circulação de crédito transnacional, proteção de ativos e imunidade jurisdicional que os templários desenvolveram no século XII tornou-se o fundamento do sistema bancário suíço, dos paraísos fiscais modernos, das redes de transferência financeira internacional que movem trilhões de dólares diariamente. O rei queimou o homem, mas não conseguiu queimar o sistema. E há mais uma camada dessa história que quase ninguém está cobrindo. E é a camada mais perturbadora. Porque os templários não são apenas passado. Eles existem hoje. Eles existem agora. Duas ordens que reivindicam legitimidade histórica direta da ordem original. A OSMTH tem estatuto consultivo junto à ONU desde 2001. O mesmo ano em que o pergaminho de Chinon foi encontrado. Coincidência de calendário que merece uma pausa, não é? E a SMOTJ, ela opera em mais de 40 países, com capítulos ativos em Portugal, França, Bélgica, Espanha e Reino Unido. O Vaticano reconhece ambas como entidades laicas de caridade. Mas há uma terceira camada, mais recente e mais opaca. Na Europa, pós-2015, com a crise migratória e o ressurgimento do ultranacionalismo cristão, grupos que se identificam como neotemplários começaram a aparecer em contextos que vão muito além do simbólico. Manifestações em Paris, Varsóvia e Budapeste, com a cruz templária estampada em escudos e em estandartes. Grupos paramilitares de vigilância de fronteiras na Sérvia e na Bulgária, usando a iconografia explicitamente templária. Redes de financiamentos que conectam movimentos de extrema-direita europeia a fraternidade cavaleirescas com a estética da ordem. O movimento não é unificado, não tem comando central, mas tem uma narrativa coerente e crescente. Os templários como guardiões da civilização cristã ocidental contra o que chamam de nova invasão. A iconografia de 1119 sendo ressignificada em 2026. A cruz de Molay, em manifestações de rua, em pleno coração da Europa. Os historiadores debatem se há continuidade real ou apenas apropriação estética. Os documentos de inteligência europeia que vazaram nos últimos anos sugerem que a fronteira entre estética e organização é mais tênue do que se supõe. O que está crescendo nas ruas europeias não é exatamente caridade. A coroa francesa confiscou as propriedades. O clero lavou as mãos. O grão-mestre virou cinzas numa ilha do Sena. E ainda assim, o sistema financeiro que os templários construíram engoliu o mundo inteiro. A ordem, que foi extinta em 1312, abriu o Brasil em 1500 e está de volta às ruas europeias em 2026. Hoje, você não precisa de uma espada para mover ouro através do mundo. Você usa um aplicativo. Mas a rede invisível de confiança que permite que seu dinheiro exista em dois lugares ao mesmo tempo foi forjada no calor das cruzadas e banhada em traição política. Filipe IV queimou o homem. Não conseguiu queimar a ideia. E a pergunta que o ressurgimento europeu coloca 7 séculos depois: a ordem que um rei destruiu por dívida está de volta. Desta vez, sem espadas visíveis. Com lobistas, redes de financiamento, assentos em fóruns internacionais e bandeiras na rua. A questão não é se os templários sobreviveram. A questão é o que eles querem agora. Se você gostou de descobrir a verdade, siga a gente no canal,
Ative as notificações para não perder nada, porque aqui no Legado dos Esquecidos, a história não é apenas contada, nós vamos a fundo. Aqui ela é totalmente dissecada.